Amém? Amém. Por favor, meus irmãos, abra lá em Lucas, capítulo de número 11. Aliás, Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, o versículo de número 11. Glórias a Deus. A palavra do Senhor tem por título O Filho Pródigo. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dar-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu sobre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, como a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar os porcos. E desejando saciar o seu estômago com os boletos dos porcos, comia, porém ninguém lhe dava nada. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a Tua santa palavra. Meu Pai, nesta manhã, Pai, fala grandemente ao nosso coração, não aquilo, Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou, meu Pai, nesta manhã. Fala, meu Pai, que os Teus servos ouvem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Mais alegres palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 15, ele vai dar várias parábolas. Ele começa no capítulo 15, na parábola da ovelha perdida. Ele vai, no versículo 8 em diante, falar sobre a dracma perdida. Mas ele deixa o final deste capítulo, Lucas deixa o final deste capítulo para o filho pródigo. A palavra do Senhor vai dizer que um pai tinha 2 filhos, e ali aquele pai, o filho mais novo, pede que o pai dê os bens dele. Naquela época não era costume do pai dividir os bens antes que ele morresse. É interessante nessa palavra que Jesus relata um pai que transfere os seus bens para o filho, mesmo antes dele falecer. Não era costume daquela época o pai transferir os seus bens ou aquilo que o filho mais novo tinha de direito, até porque o primogênito tinha que receber primeiro, e o que sobrasse seria do mais novo. Mas Jesus fala aqui de um pai, e esse pai, ele divide os seus bens, ele reparte os bens com o filho mais novo. Aleluia. Logo, um pouco tempo depois, o filho acaba mais novo saindo da presença do seu pai, pega tudo que tem e sai da presença do seu pai. Aquele jovem vai para uma terra distante, e ali ele desperdiça todos os bens que o seu pai te deu. Aleluia. Todas as preciosidades que o pai dele tinha dado, ele desperdiça naquela terra distante. E ali, quando ele desperdiça aquilo tudo, que ele perde aquilo tudo, ali a palavra vai dizer que ele começa a passar fome, ele começa a passar necessidade, porque a terra, ela vai passar por um momento de seca. E ali, quando ele passa necessidade, ele encontra um cidadão da cidade que dá um emprego a ele. Olha, vai apacentar os meus porcos. E ali ele vai apacentar os porcos. E mais para frente, quando ele está apacentando os porcos, ele deseja comer a comida dos porcos. Meus irmãos, essa primeira parte de Lucas capítulo 5, versículo 11, nos remete ao amor de Deus por nós. Remete ao amor que Deus tem por nós. Tudo aquilo que Deus fez por nós. Essa passagem, ela vai falar de compaixão, ela vai falar de amor, e ela vai falar de alegria. Aleluia. A compaixão que Deus tem por nós, a alegria que Deus tem em quando um pecador se arrepende. A palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas capítulo 15, versículo 10: Eu digo a mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Glória a Deus, aleluia. E ali não era costume, como eu bem falei, do pai dividir aqui a herança com os filhos. Mas aqui Jesus está falando de um pai diferente. É um pai que não é um pai terreno, não é um pai como outro qualquer. É o nosso Pai Celestial. Oh, glória a Deus, aleluia. Nessa manhã estamos na consagração dos pais, no dia dos pais. Aleluia. Dia 14 de agosto se comemora esse dia. Mas estamos falando de um pai que deu tudo de si por nós. Aleluia, Jesus. E Jesus vai relatar isso aqui. Ele vai e perde tudo que tem. E ali mais para frente ele deseja comer a comida dos porcos. E ele cai em si. A Bíblia fala que ele cai em si. A sua consciência torna para si mesmo. E ele fala: os servos do meu pai tinham comida melhor. Os servos do meu pai tinham uma vida melhor. Aleluia. Eu não posso voltar para o meu pai como filho, porque tudo aquilo que ele me deu, que ele me confiou, eu perdi. Então eu voltarei como servo. E no mundo hoje em dia é assim. Muitas pessoas não entram para a presença de Deus porque tem vergonha ou medo do que podem pensar dela. Muitas vezes as pessoas deixam de entrar para a presença de Deus porque tem medo do que pode acontecer com ela. Aleluia, meu Deus. Ela acha que não vai ser bem recebida por Deus. Ela acha que não vai ter uma recepção acalorada do seu pai. Aleluia, meu Deus. O que ela fez no passado reflete hoje. Ela não sente mais a necessidade ou o medo, uma pressão muito grande que ela sente de voltar para a presença do Senhor. Aleluia. E esse filho sentia esse medo também. Ele fala que ele tinha medo, ele não poderia voltar como filho porque ele não era digno. A palavra do Senhor vai dizer que nós não éramos dignos da presença de Deus, da glória de Deus. Aleluia. A partir do momento em que Jesus morre por nós, nós nos tornamos filhos de Deus, como a palavra do Senhor vai dizer lá em João no capítulo 1. Ali aquele jovem torna-se em si, porque Satanás, é isso que ele faz conosco. É isso que ele quer para o ser humano. Satanás tem um ódio eterno pelo ser humano. Aleluia. Porque o ser humano tem a oportunidade de ter o que é mais precioso no mundo, que é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Aleluia. E Satanás não tem isso. Satanás não tem isso na vida dele. Satanás não teve isso. E ele faz com que o ser humano seja transformado assim, seja tratado como um animal. Porque quando ele está com os porcos, ele está pensando como um animal, porque ele deseja comer a comida dos porcos. E é isso que Satanás quer de nós. É isso que ele deseja para nós. Mas Deus morre, dá o seu filho para morrer na cruz. Porque quando Jesus morre na cruz, não é só Ele que dá a vida por nós. Deus também dá a sua vida por nós. Quando Ele morre na cruz e dá a sua vida por nós, Ele fala para Satanás: eles são meus filhos, e a mesma herança que Jesus tem, eles também têm. Glórias a Deus. E ali, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aquele jovem, ele torna-se em si e fala: olha, eu não vou voltar para a casa do meu pai como um filho, porque eu não posso mais, ele não vai me receber. E ali ele fala: olha, eu vou voltar como um servo dele. E aí ele vai recitando no caminho: Pai, pequei contra o Senhor, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai recitando, recitando, recitando. Só que a palavra do Senhor é muito linda, meus irmãos. Essa passagem é uma passagem linda. Ele chega, quando ele está longe, quando ele está ainda longe de chegar perto da casa do seu pai, quem o vê de longe? O pai. Porque Deus, Ele não se esquece de nenhum filho dele. Ele não se esquece de nenhum filho.
A palavra do Senhor vai dizer: pode o pai ou a mãe se esquecer de nós, todavia eu não me esquecerei de ti. Aleluia, meu Deus. A palavra do Senhor mostra o amor de Deus por nós. E ali, quando o filho está a certa distância, ele vê e corre para o filho. Quando nós estamos longe da presença de Deus, Deus faz de tudo para que a gente volte. Aleluia. Ele nos conhece, Ele sabe qual é aquilo que vai atrair a nossa atenção. E esse pai sabia o que o seu filho faria. Esse pai sabia que o seu filho não teria cuidado com a sua herança. Aleluia. Por isso que eu falei aqui, não era costume daquela época o pai dar a herança para o filho antes de dar a herança para o primogênito. Vamos lembrar que Abraão abençoou primeiro a quem? A Jacó. Mas quem seria para ser abençoado? Seria o filho mais velho, seria Esaú. Mas ali, junto com Rebeca, Jacó faz com que seja abençoado à frente do irmão. Aleluia. A própria palavra mostra que não era digno, não era costume daquela época. O próprio rei Davi, quando ele vai abençoar ali a Salomão, porque os outros filhos tinham morrido, e ele abençoa o mais velho que ele tinha, que era Salomão. Aleluia. A época era assim, a herança era passada assim. Mas aquele pai, quando ele vê o seu filho de longe, ele vai até o filho. Deus não espera nós vir até ele, ele vai até nós. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando Deus demonstra o seu amor por nós. A palavra do Senhor vai dizer que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Então aquele pai vai diante do seu filho e o abraça, e a palavra é muito específica em dizer onde ele abraça. Ele dá um beijo no pescoço, e o beijo no pescoço representa um sinal de aliança, um sinal de amor, como é que eu posso dizer, meus irmãos? Glórias a Deus. Um amor forte, um amor que não é abalado. O beijo no pescoço representa isso, uma ligação forte entre uma pessoa e outra. E ele vai no pescoço do filho e beija. E ali, quando o filho vai falar: pai, pequei contra o Senhor, contra o céu, não sou digno. Quando ele vai falar não sou digno, o pai vira para os céus e fala: traga roupas brancas, traga um anel, mate um novilho, porque o meu filho estava morto, mas ele ressuscitou. Estava perdido, mas foi achado. Aí, irmãos, me remete a Apocalipse. Apocalipse fala o quê? Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Nós vestiremos vestes brancas. Receberemos a nossa coroa. Coroa e aliança é um sinal de ligação, é um sinal de aliança. Quando o rei era coroado, significava que ele tinha uma aliança com o seu povo. A coroa representava isso. A aliança de casamento representa o quê? Uma aliança entre o homem e a mulher. A coroa de glória representa o quê? A aliança de nós com Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando ele bota o anel na mão do filho, ele está dizendo: por mais que você tenha errado, a minha aliança com você não foi quebrada. Por mais que você tenha cometido erros, a minha aliança com você não foi quebrada. Quando ele coloca vestes brancas, representa o quê? Todo o erro, toda a falha que você fez no passado fica no passado. Oh, glória a Deus, aleluia. A partir de agora é vida nova. E ali ele mata um novilho e dá uma festa. Como eu falei aqui, Lucas capítulo 15, versículo 11. Aliás, versículo 10. A festa no céu, Aleluia. quando um pecador se arrepende, quando um filho volta para casa. E meus irmãos, nesta manhã, o Espírito Santo toca no meu coração para dizer que nós venhamos reconhecer esse amor de Pai na nossa vida.
Aleluia. Nós temos um Pai que nos ama grandemente. Nós temos um Pai que deu tudo de si por nós. E nós devemos dar tudo de si para eles. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai dizer, Jesus, ele vai falar, se um pai pedir um pão, se um filho pedir um pão ao pai, o pai vai dar uma pedra? O pai vai dar uma serpente, se ele pedir um peixe? Não, ele vai dar o melhor. Assim também é Deus conosco. Eu tenho uma certeza de que um pai, se pudesse dar a sua vida, como Abraão fez, quando Deus pediu, deu o que tinha de mais precioso para Deus, um pai hoje em dia daria. Porque o pai, ele pode estar passando pelo que for, mas ele não abandona o seu filho. Ele quer o melhor para o seu filho. E Deus é assim. O amor de Deus por nós é enorme, meus irmãos. Então que nós nesta manhã venhamos reconhecer esse amor. E por mais que estávamos perdidos, mas hoje somos filhos de Deus. Uma palavra do Senhor fala lá em João, no capítulo 1, versículo 12. A herança que Cristo tem, nós também somos co-herdeiros dessa herança. E que viemos zelar dessa herança. Agora, uma coisa muito importante. O Senhor, Ele deseja o melhor de nós. O Senhor, Ele deu o melhor de si para nós. Aleluia. Nós também temos que dar o que temos de mais precioso para Deus. Falei aqui, Abraão deu o que ele tinha de mais precioso. Talvez se Deus tivesse pedido a Sara e não a Abraão, Sara não teria dado. Mas Deus pediu a Abraão, porque ele sabia que Abraão daria o filho dele. Glória a Deus, aleluia. E Deus fez com que Abraão não desse o filho dele, para que ele desse o seu filho por nós. Então que venhamos dar o melhor de nós para Deus, dar a nossa preciosidade para Deus. Amém? Desde já agradeço pela oportunidade. Até aqui me permitiu o Senhor falar.